Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao canal Aplica LGPD. Hoje nós vamos bater um papo aqui para lá de super interessante com o Haroldo Ferreira, que ele é especialista nessa área de endomarketing, de comunicação empresarial, onde ele consegue resolver vários problemas que advogado arranja, que o pessoal da área de tecnologia arranja também muitos problemas, porque ele traz uma linguagem fácil, uma linguagem acessível, para todo mundo entender, afinal de contas, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Haroldo, muito obrigada pela sua disponibilidade. Terça-feira, 8h30 da noite, horário de ficar com a família, mas a sua generosidade é muito grande. Muito obrigada, realmente. Obrigado você pelo convite, Fernanda. Um orgulho de participar. Vamos lá, então, conhecer um pouquinho o Haroldo. O Haroldo, ele é carioca, mas já está aqui no estado do Espírito Santo há 12 anos, estou certa? 12 anos, já sou canela verde, já de coração. Exatamente. E aí o Haroldo, ele tem todo um know-how, toda experiência na questão da comunicação empresarial, especificamente no endomarketing. Mas para quem está nos assistindo aqui, exatamente o que é endomarketing, Haroldo? O endomarketing é aquela comunicação dentro das empresas, né? Que faz com a comunicação com os colaboradores. E eu falo comunicação interna, porque tem a comunicação também de todas as pessoas que frequentam aquele ambiente de trabalho. Sejam clientes, fornecedores, então todo mundo é impactado pelaquela comunicação que acontece dentro das empresas. O foco principal são os colaboradores para trazer engajamento, mostrar a cultura da empresa, né? A gente fala muito sobre cultura, então a missão, visão, valores das empresas para que isso seja linkado com a missão, visão e valor do colaborador, já que eles têm uma longa jornada juntos, a gente espera, né? Com certeza, é exatamente isso. Então, dentro dessa perspectiva, dessa atividade que você desenvolve, né, a sua empresa desenvolve, como é que essa atividade de comunicação do endomarketing chegou até a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? Qual foi esse momento? Falei, caramba, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela passa também a exigir das empresas a questão dessa postura, de mudança de cultura, como você trouxe aqui agora. Em que momento isso deu clique em você? Falei, esse é o momento, essa é a oportunidade. O endomarketing está para a galera motivar os colaboradores, né, engajar os colaboradores para que eles vistam a camisa. Então, quando entra a parte de Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vê como um tripé, que é a parte jurídica, e aí você é especialista, a parte também de tecnologia, né, para tentar blindar um pouco a empresa, mas tem muito do comportamento, né, e falar o comportamento humano, criar novos hábitos, e isso para certificações e para adequação a essa lei é super importante, porque não adianta nada, imagina, você trabalha a beça nesse arcabouço jurídico, a galera de TI está super high-tech no processo, mas você chega a ser o colaborador e deixa um currículo em cima da mesa. Então, aqueles dados são vazados, né? São dados sensíveis que são expostos. Então, a gente fala justamente sobre esses hábitos e essas condutas que o profissional precisa ter para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Entendi. E é interessante o que o Haroldo está falando, porque só para trazer um conhecimento para quem está nos assistindo e depois vai assistir a nossa live, nosso bate-papo, o artigo 50 da LGPD traz bem assim, das boas práticas e da governança. E uma das boas práticas que a empresa precisa comprovar que ela realmente faz são as ações educativas. E dentro dessas ações educativas entra o papel do Haroldo, entra do papel da comunicação do endomarketing. Porque, assim, existe o aspecto jurídico, de ajuste de documentos, mudança de políticas, criação de novas rotinas, a parte da segurança da informação, que é muito da área de tecnologia, mas, como o Haroldo falou, é um tripé. E dentro desse tripé tem a parte de treinamento, tem a parte de mudar o comportamento, de mudar o olhar. E aí, Haroldo, qual que tem sido a sua vivência em termos de dia a dia nas empresas sobre a recepção das empresas em aceitar essa questão dessa pegada mesmo de educação, de mudança de comportamento em relação à LGPD? Tem sido fácil ou tem sido desafiador? É um desafio, né? É justamente o desafio de mostrar que
o endomarketing, esse trabalho de comunicação e de conscientização é um investimento, que te livra dessas multas altíssimas e tudo mais. Então, você trabalhar essa parte de comunicação, essa parte do engajamento, ter esse olhar com o seu colaborador, né? Alinhar a comunicação para que ela seja dita de dentro para fora, é super importante e é um investimento relativamente baixo pelo que ela proporciona. Porque o colaborador bem engajado, o colaborador feliz dentro do seu trabalho, que ele entende qual é ele tem senso de pertencimento, né? Ele veste a camisa, é um colaborador mais produtivo, ele comete menos erros, ele entende o que ele está fazendo como ou todo, né? Então, isso é realmente um investimento super bacana e de fácil acessibilidade, né, para as empresas. Então, a gente vem trabalhando isso na cabeça do empresário justamente para pensar, né, num formato diferente. É verdade. Olha, quero agradecer a presença da Letícia, da Carla. Sejam todas bem-vindas. Pode fazer pergunta que o Haroldo vai saber responder tudo, tá, gente? De LGPD, de endomarketing, porque o cara é fera nessa parte de comunicação. Aí você trouxe uma colocação muito interessante, que é a perspectiva. Bem, é mais barato, vamos usar essa expressão, investir na comunicação do que levar uma multa. Só a título de curiosidade, quem está nos acompanhando aqui, a multa pode chegar a 2% do faturamento da empresa. Então, vamos parar e pensar quanto que a empresa investe contratando a empresa do Haroldo e quanto seria 2% do faturamento em termos de multa. Então, a empresa ela precisa fazer essa conta, literalmente, para entender que contratar um profissional de comunicação, contratar um profissional da área jurídica, contratar um profissional da área de segurança da informação, essas contratações geram uma segurança muito grande para a empresa e uma segurança, efetivamente, do aspecto jurídico. Porque essa empresa, se eventualmente for fiscalizada, né, pelos órgãos, como, por exemplo, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, essa empresa perguntar, vamos lá, comprova aí as boas práticas de governança. Quantos treinamentos a empresa fez? Como que a LGPD chegou até os empregados? Então, precisam ter elementos que comprovem que essa empresa está adotando essa prática de boa governança. Dentro disso, Haroldo, queria saber de você o seguinte, como que você organiza, como é que você faz um planejamento para essas questões de endomarketing dentro da empresa na parte da LGPD? Como que é o planejamento, né? Por exemplo, eu tenho uma empresa, procuro você, e aí você fala, Fernanda, bem, o nosso primeiro passo é esse. Poderia dar um passo a passo para a gente aqui? Sim. A primeira coisa que a gente faz é o estudo da maturidade da comunicação da empresa, né? A gente vê quais são os setores que possuem, né? Se tem, por exemplo, no hospital, que a gente estamos falando para diversos públicos diferentes. Tem o médico, tem a galera da higienização, tem a galera do administrativo. Então, esses materiais precisam ser adaptados para quem está recebendo essa informação. Então, a gente faz esse estudo da maturidade, ver também quais são os veículos que a empresa hoje tem de comunicação. Por exemplo, se tem um cartaz, tem uma intranet, tem um jornalzinho interno, quais são esses veículos que a gente pode utilizar nessa divulgação, oferece alguns outros, né, sugere alguns outros para poder potencializar essa comunicação, porque a gente vai falar sobre hábito, né, e adquirir um novo hábito é preciso de um processo, assim, quase que em doses homeopáticas, né, para a gente ir falando sobre esse mesmo assunto, de diversos formatos, que hoje a gente é bombardeado por comunicação o tempo todo. Então, a gente precisa realmente trazer esse assunto de diversos formatos, falando sobre várias coisas diferentes e falando também qual é o papel do colaborador nesse processo, né? Isso é super importante e a gente até estimula isso, que o colaborador faça parte da nossa comunicação, seja o nosso garoto propaganda. Então, ele se vê nesses comunicados, ele traz um engajamento maior também, então é mais fácil, fica mais assertivo essa comunicação, né? Ele entende melhor isso. Então, a gente vem trabalhando com a gente disseca um pouco esse assunto e vai dividindo ele, né? Como meu avô falava, fatiar o boi em bife. E aí a gente vem trazendo essa comunicação e vários assuntos diferentes geram. Então, geram várias campanhas, assim.
E aí, na verdade, vocês acabam fazendo um diagnóstico, né? Coloca uma grande lupa em cima da empresa para saber qual é o perfil daquela empresa, e até mesmo para verificar se o tipo de campanha que vocês estão idealizando ela será assertiva ou não, a depender do público-alvo em quem vocês querem chegar, né? Isso também é importante identificar, né? Isso, e dali a gente tira qual vai ser o caminho dessa comunicação, se a gente vai usar quais artifícios, né? Se a gente vai usar uma animação, se a gente vai usar um e-mail marketing, se a gente vai usar cartazes mais complexos, então que tipo de informação a gente vai conseguir trabalhar, né? Então, se a gente vai partir para algo mais lúdico ou se a gente vai partir mais para algo mais palpável e mais para o passo a passo, né, do dia a dia da empresa. Então, esse primeiro olhar macro, trazer como é a empresa, é super importante nesse processo para seguir o trabalho de comunicação, né? Entendi. E aí, dentro dessa atividade, assim, em que momento você, enquanto empresa, percebe, aqui eu vou falar o que é dado pessoal, não, agora eu vou falar primeiro o que é LGPD, não, agora eu vou falar primeiro o que é controlador. Existe essa rotina, vamos assim falar, no processo de criação para gerar uma comunicação mais assertiva? Em que momento também vocês precisam dialogar, por exemplo, com o jurídico da empresa ou com a área de segurança da informação? Na verdade, o tempo todo a gente está lá junto, né? É um trabalho a quatro mãos, assim, tanto a galera da tecnologia, do setor de tecnologia e o setor jurídico entram para poder a gente fazer essas questões junto, trabalhar isso junto, né? Ver o que eu estou tendo mais dificuldade nessa questão, eu estou tendo uma dificuldade nessa parte de geração de senhas, por exemplo, ou então de acessos, a galera não está conseguindo entender, então a gente cria um grande brainstorm juntos e dali a gente vai traçando as nossas metas e as nossas campanhas. Mas a primeira coisa é nivelar todo mundo no mesmo discurso. Então, a gente tem algumas campanhas que é, por exemplo, o dicionário da segurança da informação, que a gente traz esse juridiquês para a galera ir entendendo esses termos técnicos, evento adverso, dados sensíveis e por aí vai. Então, a gente vem explicando isso. Então, é uma campanha que a gente faz de introdução, né, para poder ir adentrando a esse universo que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é um assunto complexo e bem extenso. Bem extenso. E aqui eu gostaria de convidar quem está nos assistindo, que é da área jurídica, ou vai assistir depois. É muito importante entendermos que o profissional da área jurídica, ele precisa ficar antenado, que ele não mais sobrevive sozinho, só vivendo no mundo jurídico. Ele precisa dialogar com outras áreas, como, por exemplo, a área de comunicação, com a área de tecnologia, para conseguir trabalhar em equipe dentro da empresa, para trazer um dinamismo maior, para dar efetividade ao programa de adequação à LGPD. Porque se você percebe, né, Haroldo, no seu dia a dia, que muitas vezes a gente pode ter resistência de alguns setores da empresa. Isso pode ser o alto escalão da empresa, ou pode ser um setor com pessoas um pouco mais simples nas suas atribuições. Mas a resistência é algo que pode existir. E assim, sem precisar de falar o nome de empresa, obviamente, tá? Nem de empregado nenhum. Mas o que você percebe em termos de resistência na hora de você criar uma nova campanha na empresa para trazer um novo conteúdo? O que é difícil nesse momento? Quando a gente vem com uma campanha desse tipo, o colaborador já pensa assim, cara, mas por que eu vou fazer isso? É mais coisa para eu prestar atenção, é outro... vou mexer na minha rotina inteira. Então, o que a gente tenta trazer para que ele entenda e que ele se sinta valorizado nesse momento é que trabalhar numa empresa que se adequa à Lei Geral de Proteção de Dados é bom para ele também, para valorizar o passe dele como profissional. Então, se por acaso a jornada dele mudar de trajetória nesse meio tempo, ele, pro mercado, um colaborador que entende todo esse processo de trabalhar com dados sensíveis, ter essa certificação, é bom para ele. Então, valoriza isso. Então, é bom para o profissional, é bom para a empresa, são boas práticas que é valorizada no mercado. Então, a gente traz essa importância para ele entender isso, porque
é uma via de mão dupla, né? São boas práticas e é uma via de mão dupla. Então, é bom para ele, é bom para a empresa e é bom porque as práticas estão aí para te dar uma efetividade, te dar uma produtividade bacana. Então, isso decorre e faz melhora com ele como profissional, melhora o currículo dele, né? Então, a gente tenta primeiro trazer essa informação para que quebre esse primeiro impacto, né? De, nossa, quanta coisa eu vou precisar aprender, vou precisar fazer. Então, a gente traz essas informações que isso já dá esse primeiro ganho, né? Engajamento. Exatamente. É bem interessante isso, porque assim, eu tenho acompanhado muito as empresas nesse processo de ajuste das suas rotinas e a resistência que eu percebo muitas vezes, exatamente o que você falou, por que eu tenho que fazer isso? Eu faço assim, a síndrome de Gabriela, né? Aquela assim, eu sempre fiz assim, por que eu vou mudar? E um ponto interessante a ser observado, que aqui é uma dica, né, que eu acho que a gente pode levar isso para a nossa vida pessoal, todos nós somos titulares de dados pessoais, ou na condição de empregado, ou na condição de cliente de uma determinada empresa. Então, se naquela empresa eu sou empregada, eu preciso saber que, enquanto empregada que eu sou, a empresa também precisa observar a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais na minha relação de emprego. Se eu sou cliente, consumidora, em uma outra ocasião, com uma outra empresa, eu preciso saber também que aquela outra empresa precisa observar os meus direitos enquanto consumidora, titular do direito dos dados pessoais. Então, essa observação que você traz, ela é super, assim, prática, porque, na verdade, todos nós somos, em algum momento, titulares de dados pessoais. No mínimo, acho que o sujeito tem que entender assim, caramba, no mínimo vou aprender para mim, para minha vida, né? Porque pelo menos isso vai incorporando a nossa rotina e realmente vai mudando assim a nossa cultura. É verdade, a gente vai mudando de papel o tempo todo, né? Então, para as empresas também traz uma imagem positiva para a empresa, mostra a produtividade, né? É um diferencial competitivo. Hoje, se você não vai conseguir participar de uma licitação, participar de algum grande processo, se você não tiver essa adequação, né? Não tiver uma certificação que comprove que a sua empresa ela tem essas boas práticas. Então, você já sai na frente da sua concorrência, até mesmo na hora de conseguir um emprego. Então, você sai na frente da concorrência, tanto da parte profissional quanto do empregado ali, que quer alçar voos maiores e tudo mais. Então, isso é muito importante. Eu sei que você tem aí escondido aí na manga aí umas informações bacanas, alguns dados super legais. E aí, se você quiser compartilhar com a gente aqui, porque realmente quem está assistindo essa live ou vai assistir depois, seja o galera da área jurídica, de segurança da informação, pessoal da área de comunicação, aqui, ó, fique atento aqui, porque essa é uma grande oportunidade atuar com Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O que você tem aí de informação legal para a gente? Eu tenho alguns dados de pesquisas aqui que eu fiz que falam sobre realmente a dificuldade do engajamento, né? Então, uma pesquisa da Michael Page, que fez para a revista Exame, ela fala assim, qual é a principal ferramenta que a empresa pode utilizar para ter bons resultados. Então, 41% dos CEOs dessas empresas falaram que o engajamento é essa ferramenta fundamental. Então, e 30% são gestores de pessoas, falam também que o engajamento é algo fundamental para adquirir cultura e adquirir produtividade, né? Sair na frente da concorrência, que a gente falou sobre isso, né? E outro estudo da Tower Watson fala que uma comunicação interna eficaz, o endomarketing eficaz, traz à empresa 70% de chances a mais de superar seus concorrentes. Então, é aquela questão, né, de comunicação de dentro para fora. Porque você imagina, você faz uma campanha no horário nobre da TV, mostrando sua empresa e falando sobre o que você faz e tudo mais, e a pessoa que está ali do meu lado, assistindo, que trabalha lá, que é seu amigo, fala, mas não é bem assim que acontece lá dentro? Aquela verba vai por água abaixo, né? Então, realmente tem que ser o que acontece aqui, ser o que é exposto lá fora. Muito legal. Olha, Ricardo chegando aí. Obrigada, Ricardo. O José. Sejam bem-vindos. Pode ficar à vontade de perguntar, tirar suas dúvidas.
E, assim, dentro da sua vivência do dia a dia das empresas, ajudando nesse processo de comunicação em relação à LGPD, qual é o papel do encarregado de dados pessoais? Nas empresas que você presta esse tipo de assessoria, o que você acha? O quanto é importante o encarregado de dados pessoais para promover o engajamento, né, dos demais colaboradores? Só que antes um pouquinho, deixa eu só explicar para quem não entende o que é o encarregado de dados pessoais. É o profissional responsável pela gestão do processo de adequação da empresa à LGPD. É o gestor, é o profissional de proteção de dados pessoais. As empresas, elas são obrigadas a ter o encarregado de dados, vai ser mais um novo setor dentro da empresa, que é o setor de privacidade, o setor de proteção de dados pessoais. E esse encarregado, ele faz o canal de comunicação entre os titulares, a empresa e a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E aí, Haroldo, a minha pergunta, qual é o papel do encarregado de dados nesse processo de engajamento? Eu acho que o encarregado somos todos nós, né, que estamos naquela empresa. Mas o encarregado em si, ele vai monitorando quais são as dúvidas dos colaboradores, quais são os processos que precisam ser melhorados internamente para que a gente consiga atacar esses pontos e mitigar isso, né, essas dúvidas e alavancar a comunicação como um todo. Então, para isso a gente coloca, por isso que eu falo todos nós somos, né, porque a gente lida com esses dados sensíveis o tempo todo. Então, é super importante trazer todos os colaboradores para essa comunicação, para isso acontecer de forma assertiva, de forma leve. Então, é porque a gente fala, nossa, Lei Geral de Proteção de Dados, meu Deus do céu, é pesado, é uma palavra que já causa um susto assim, de imediato. Então, a gente vem trabalhando com campanhas leves dentro das empresas. Um exemplo é, tipo, tela limpa, mesa limpa. Então, onde a gente fala essa importância de não deixar dados sensíveis abertos no computador. Às vezes você vai no banheiro, vai tomar um café, deixa a tela lá ligada. Não, a gente fala, gente, Ctrl+Alt+Del, bota na parte de login e aí sai tranquilo, porque esse dado não está sendo exposto. Não deixa currículo em cima da mesa, coloca na gavetinha, tem um local próprio para isso. A gente faz toda a etiqueta, faz sinalização do local para o colaborador entender esse processo. Então, a gente faz quiz nas empresas para gerar essa movimentação com prêmios e tal. Então, a gente tenta trazer bastante informação num formato leve, né? A gente fala também a importância da senha, ir alterando essa senha nesse processo, que é a gestão de senhas. Então, a gente dá dica de criação de senha para não colocar seu aniversário, por exemplo. É óbvio, né? E aí, a gente tem várias senhas, vamos colocar a mesma para tudo. Não, tem vários processos diferentes para poder ter uma segurança nessa parte, né? Tem a fala do especialista, onde a gente coloca profissionais que falam, então, a galera de TI, a galera da parte jurídica da empresa tem esse espaço para falar, então a gente traz depoimentos da galera que está se adequando, o que está achando, então são embaixadores da segurança da informação. Então, são várias campanhas que são pequenas campanhas que a gente vai um degrauzinho atrás do outro, trazendo a Lei Geral de Proteção de Dados num formato leve, porque a gente vai viver isso agora diariamente. Então, é algo que precisa ser falado também diariamente, né? Exato. E eu adorei essa expressão, todos nós somos encarregados. Eu vou copiar, tá? Pode deixar que eu indico a fonte. Porque realmente você trouxe um ponto muito bacana. Porque, às vezes, a empresa, né, os empregados, olha lá, aquela pessoa encarregada, então o problema é dele. E, na verdade, o problema não é dele. O problema aquele é o chato que está fiscalizando a gente, né? Aquele é o chato que está fiscalizando a gente. Aquele é o chato, exatamente isso. Aquele é o chato. Mas se a gente entender que vestir a camisa da empresa no sentido de encarar isso como um caminho sem volta, porque falar de privacidade e proteção de dados é algo sem volta. Então, a gente precisa entender que ou é para aquela empresa que eu estou trabalhando, ou vai ser para uma outra empresa que eu vou trabalhar, ou para a minha própria empresa, que eventualmente eu possa vir a ter também. E aí, se eu já pego esse know-how
nesses pequenos treinamentos em doses homeopáticas, como você falou muito bem, isso gera realmente um aumento dentro do meu conhecimento enquanto pessoa e, consequentemente, enquanto empregado. Com certeza é bem bacana. Mas traz aqui para a gente algumas dicas, assim, Fernanda, Haroldo, a minha empresa é muito pequena, eu não tenho cacife para poder pagar aquela consultoria. Que tipo de dicas simples uma empresa pequena que tem lá 2, 3 empregados poderia fazer para poder gerar esse engajamento e gerar a comprovação dessas boas práticas de governança? Aqui, ó, consultoria de graça, hein, galera? Então, justamente você falar o ambiente da empresa ali, né? A mesa de trabalho. A mesa de trabalho é super importante que esteja organizada. Essa campanha Mesa Limpa, Tela Limpa, você consegue aplicar em qualquer tamanho de empresas, né? Então, você ter lá uma parte onde tem uma gavetinha para você colocar esses dados sensíveis numa pasta e ele não ficar exposto. Ter essa questão de quando for sair do computador, tirar aquela tela, porque às vezes a gente pode estar num coworking, a gente pode estar num ambiente externo, passar uma pessoa e ver alguma coisa. Então, é super importante só ter esse pensamento, né? Será que esse dado aqui pode ser visto por outra pessoa? Eu preciso ter essa responsabilidade, né? Então, ter a autorresponsabilidade de você, quando for levantar ou for sair, organizar sua mesa. Então, isso são dicas fáceis e tranquilas. Tirar aquele post-it com a senha colado na tela do computador, deixar guardadinho em algum local. Tem o bloco de notas no seu celular que você pode guardar todas essas senhas, mas tira todas as senhas. A gente tem a tela do computador assim, cheia de post-it, né? Então, com senha para tudo. Então, evitar isso. Então, isso é uma dica rápida e fácil que dá para aplicar hoje mesmo nas empresas, né? É verdade. E aqui, me atrevendo um pouquinho nessa questão de dicas que podem ser feitas pela empresa, algo que eu percebo bastante, que é importante, é o processo de conversa entre os colegas de trabalho. Então, às vezes, eu trabalho em determinado setor, tenho acesso a determinadas informações de clientes, por exemplo, e eu vou comunicar isso com outro setor que não tem nenhuma relação com aquelas informações. Então, bem, isso é um vazamento de dado pessoal. Porque vazar dado pessoal não é apenas aquele que foi para a internet, que veio um hacker da empresa, capturou o banco de dados e pediu um resgate. Não. Quando eu tenho acesso a uma informação e compartilho essa informação com uma outra pessoa na empresa que não tem nenhuma relação com a atividade que eu exerço, eu estou indevidamente compartilhando uma informação com uma pessoa ou um setor que não precisa receber aquele dado. Então, aqui a gente precisa também ter o cuidado com quem vou falar e o que eu vou falar, principalmente se eu estiver diante de situações específicas de dados pessoais sensíveis, que são dados relacionados, por exemplo, à orientação sexual, à convicção religiosa partidária, à biometria, à imagem e atenção especial aos dados das crianças e adolescentes, porque são dados pessoais, eu gosto de falar assim, ultrassensíveis, porque realmente a empresa tem que ter muito cuidado nessa questão, né? Aproveitando desse ponto de dados de crianças e adolescentes, nessas empresas que você presta esse tipo de consultoria, existe algum tratamento especial? Você falou, por exemplo, que faz consultoria para hospitais, né, para grandes empresas, que tem um volume muito grande de empregados. Existe um foco especial para isso? Como é que você trabalha essa questão? Aí tem a questão dos controles de acessos, né? Então, essa comunicação intrasetores, existe realmente esse controle de acesso. E o controle de acesso pode ser tanto virtual quanto físico, né? Que em determinados locais das empresas, só pessoas autorizadas podem entrar, tanto via computador ou então via física, né? Então, para poder ter acesso a determinados locais, é preciso realmente ter essa autorização. Então, esses controles são justamente essas barreiras para não ter essa exposição desses dados, né? Porque às vezes é preciso trabalhar esses dados o tempo todo ali no setor, né? Então é bem difícil você mexer num dado, guarda, ou então tira a tela. Então
realmente precisam ter barreiras, né, de acessos para a pessoa conseguir desenvolver esse trabalho de forma segura. Mas você falou também essa questão, e eu fiquei pensando, né, como aquela conversa na Copa pode ser um vazamento de dados, né? Então, você falar recebi tal coisa, fulano, ciclano e tal, aquela conversa que pode ser à primeira vista inofensiva, é um vazamento de dados e isso pode ser prejudicial, pode acarretar várias infrações, né? Exatamente, né? Exatamente isso. E assim, Haroldo, nosso tempo já está chegando para o final, né? Infelizmente aqui. E aí eu queria pedir para você que você deixasse aqui uma palavra de incentivo, de otimismo, principalmente para os empresários que vão nos ouvir depois na live. Se tiver algum empresário aqui nos acompanhando, pode colocar o seu palpite. Qual é a percepção que eles precisam ter em relação à LGPD nesse tripé que você trouxe? Que é algo inevitável, então, se você quer realmente se destacar nesse mercado, você precisa se adequar o quanto antes. Então, o prazo já passou, então é possível se adequar, é tranquilo se adequar, existe todo um processo eficaz para essa adequação, e é justamente a gente pensar também na parte do colaborador, ter um olhar especial para esse colaborador, que é ele que vai dar o termômetro, né, de sucesso a essa adequação ou não nesse processo. Então, trabalhar com endomarketing, trabalhar esse tripé, né, jurídico com os colaboradores e a parte de tecnologia é um pontapé inicial para você ter uma jornada de sucesso nesse novo mercado, né? Exatamente, tá? Olha, o Paulo gostou, aprendeu bastante. Muito obrigada, Paulo, pela sua presença. Muito obrigada mesmo, tá? Muito bom. Bem, nós vamos ficando por aqui e quero agradecer imensamente ao Haroldo, mais uma vez, pela disponibilidade em compartilhar com a gente aqui no canal Aplica LGPD tanto conhecimento, não só teórico, quanto prático, da vivência de atuar com o endomarketing, aqui a Dani, maravilhosa, Dani. Beijos, Dani. Muito obrigada. Letícia também, minha linda, minha querida, obrigada pela participação. E realmente, assim, espero poder, em outras ocasiões, encontrar você novamente, Haroldo, para a gente bater mais um papo sobre endomarketing, LGPD e, principalmente, ensinar essa nova cultura, essa nova mudança de comportamento sobre os nossos dados pessoais. Jade, arrasaram. Obrigada, Jade. Muito obrigada mesmo, tá? Obrigada, Haroldo. Obrigado, boa noite. Vamos ter muita figurinha para trocar, né? Esse é um assunto que dá muito pano para manga. Então, são assuntos que a gente precisa realmente estar tratando, estar falando sobre isso, porque é um processo inevitável, como você falou. Exatamente. Obrigada a todos aqui pelo Instagram que me acompanharam, obrigada a todos que me acompanharam aqui também, pelo canal Aplica LGPD, no Facebook, no YouTube, e nos encontramos em breve num outro bate-papo aqui no canal Aplica LGPD. Beijos para todos, excelente noite. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau. Você pode ficar aqui, Haroldo.